Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Hoje o Congresso está aí discutindo se vai ou não votar em primeiro turno na reforma tributária. O Arthur Lira dizendo que não há nenhuma chance de não ser desse tema não ir para plenário hoje ainda, pelo menos em primeiro turno. A intenção do Arthur Lira é concluir essa votação dessa parte da reforma tributária que basicamente trata da simplificação do sistema, sem mexer nos pontos centrais da reforma tributária. Ele pretende terminar isso antes do recesso parlamentar, mas ele não está certo, ainda tem uma discussão ali, os governadores, há muita divergência ainda sobre esse modelo da reforma, e esse tema é o tema de capa da edição dessa semana, que vocês poderão, se quem não é assinante, pode comprar na banca, ou comprar via aplicativo. Você tem várias possibilidades de assinar a revista ou de comprar a edição avulsa. A reforma, justamente o que a gente está discutindo é por que é tão difícil no Brasil você votar uma reforma tributária que resolva os problemas essenciais do sistema, que é diminuir a regressividade, ou seja, fazer com que os ricos paguem mais proporcionalmente, os pobres paguem menos. E também que ajude a produção, que ajude a contratação e não sirva apenas para privilegiar ou facilitar a vida de sonegadores. Esse é um tema central, lembrando que a última grande reforma tributária que o Brasil fez foi em 1965, logo no primeiro ano, logo após o golpe de 64, e desde então foi fazendo remendos, e o que a gente não pode chamar isso aí de um sistema tributário, mas na verdade mais de um caos tributário. A gente também tem nessa edição uma entrevista com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ela que foi alvo do Centrão, da cobiça do Centrão, a pasta da saúde, mas ontem o Lula, durante essa Conferência Nacional de Saúde que está acontecendo na Brasília, reafirmou que a Nízia fica, que o Ministério da Saúde é dele e ele decide quem entra e quem sai. Então, nesse caso do Ministério, é melhor o Centrão tirar o cavalinho da chuva, embora o Lula esteja abrindo ali outras possibilidades, talvez a FUNASA e outras áreas da saúde que possam vir a parar na mão do Centrão em nome dessa estabilidade da votação no Congresso, o Congresso que vai enfrentar, além da reforma tributária, a votação sobre o voto qualitativo no CAF. No CAF, hoje, qualquer devedor de impostos, quando há um empate, nessa altura, depois das mudanças da lei, o empate é pró-réu, e agora você vai ter um voto qualitativo da Receita, ou seja, se você tiver um impasse, isso será a favor do Estado, como era no passado, o que, na verdade, é uma tentativa do governo de recuperar uma parte dos impostos não pagos por empresas e pessoas físicas, aí na casa dos bilhões de reais acumulados. E também deve votar aí o arcabouço fiscal, a parte final do arcabouço fiscal, depois que ele votou do Senado, e essa é a agenda do Congresso nesse momento, antes que você tenha o recesso parlamentar. A revista também traz reportagens sobre um novo ciclo da borracha na Amazônia, tem como será o papel do Braga Neto, ele que foi absolvido no caso do Bolsonaro. Então, é uma edição muito interessante, muito rica. Obviamente, a gente também fala desse momento trágico para a vida cultural brasileira, que foi a morte, assim, obviamente toda morte, de certa medida, não deixa de ser banal, mas essa foi muito banal, a forma como Zé Celso Martinez Corrêa morreu depois de um incêndio, depois do seu corpo ser 56% do corpo ser queimado. Ele que havia se casado com seu parceiro de longa data, um mês atrás, ele que ainda tinha muita vida, apesar da idade, tinha muito gás ainda e muitas ideias para contribuir com o Brasil. Isso é uma história realmente muito triste, uma perda irreparável para a cultura, não só para a cultura paulista, mas para a cultura brasileira. Então, fica o nosso registro. Bem, a gente vai tratar hoje um programa assim como tema central, que cabe várias discussões, justamente os 6 meses do governo Lula, que se completaram no dia 1º de julho, e a gente vai discutir aqui sobre certas perspectivas. Quer dizer, como é que a imagem, ou está construída a imagem do governo Lula nesse momento, tanto na mídia quanto nas redes sociais, depois desses 6 meses, lembrando que uma grande discussão que tem nesse momento o Brasil tem, nesse momento, depois de tudo, de todo o pessimismo da virada do ano e do início do ano, depois de uma eleição muito difícil, você tem uma certa mudança de humor
que se deve a vários fatores, né? Você tem uma melhora do índice de inflação, você tem uma melhor perspectiva de crescimento do Brasil, o índice de confiança do empresariado aumentou e os índices de aprovação do governo, com diferença de uma pesquisa para outra, têm melhorado também de uma forma, vamos dizer assim, paulatina, mas aparentemente substancial e pelo menos muito consistente, digamos assim. Mas você tem aquela ideia de que o Brasil está melhorando, é porque o Lula tem sorte. Aliás, essa é a história. O Lula foi presidente em 2 mandatos, de 2003 a 2010, momentos em que o Brasil teve grande crescimento, uma melhora substancial da vida das pessoas, mas aquilo tudo foi sorte. Aparentemente também o Lula tem sorte. De novo, a sorte é um componente fundamental, a gente não deve desprezar. Obviamente, eu prefiro que as pessoas considerem na sua vida, elas serão mais, vamos dizer assim, honestas, se acharem que tudo que elas conseguiram na vida tem muito mais a ver com a sorte, com a fortuna grega, do que com a meritocracia, porque esse é um grande engano. Né? Tem muita gente privilegiada que acha que chegou num determinado ponto por mérito. Isso é ruim, mas também não pode se atribuir tudo à sorte. Esse é um dos pontos que a gente vai discutir aqui. Eu, Maurício Tuzvou, que me acompanha hoje nesse programa, e a gente vai receber aqui para discutir esses temas, esses 6 meses do governo, a partir dessa perspectiva que a gente está falando, o Eduardo Barbabella. Ele é investigador auxiliar do Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa e doutor em Ciência Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também é pesquisador associado. Eduardo Barbabella, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e, bem, espero que a gente consiga ter uma boa discussão aqui, um bom debate. Bem-vindo. Boa noite, Sérgio, boa noite aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês e acredito que a gente tem muita coisa para conversar aqui com esses 6 meses de governo Lula, né? Acredito que a gente tem muito mais a falar do que apenas essa sorte que a grande mídia coloca nas costas do Lula, dado o sucesso do governo nesses primeiros 6 meses, após tudo que você já comentou. Maurício, bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite a todos que nos acompanham. Bem, professor, quer dizer, o senhor está ligado ali à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu imagino também que esteja ligado ali ao Centro de Pesquisa, ao UERJ, em Pobre, inclusive do João Ferri Júnior, que é um colega do senhor, criou o manchetômetro justamente para acompanhar como a mídia trata determinados temas ou determinados governos. A gente falou dessa história da sorte, mas eu começaria por aí. Como é que o senhor está vendo, quer dizer, lendo os jornais, lendo a mídia brasileira em relação ao governo Lula, o que o senhor tem a dizer da cobertura neste momento? Então, Sérgio, eu acredito que a gente tem uma cobertura que se modificou ao longo desses últimos 6 meses, né? Uma cobertura que começou de uma forma e acabou de outra, mas que existem ainda algumas perspectivas que eu vou apresentar, que eu vou falar um pouquinho, que ainda que continuam. Mas antes da gente falar do Lula, a gente precisa falar de um movimento que vem acontecendo desde o período Dilma II, que é uma cobertura que busca ter uma divisão entre o presidente, o governo e o ministro da Economia. Então, a cobertura da grande mídia, ela normalmente se divide nesses 3 grandes personagens, vamos dizer assim. Então, o presidente, que no caso de Dilma, no caso de Bolsonaro, no caso do Lula, são muito criticados. No caso do Temer, teve algum momento de paz, mas depois da crise com a corrupção também teve alguma crítica. O governo, que aí depende muito do humor da grande mídia e muitas vezes há uma crítica, né? A gente vai chegar lá. E o ministro da Economia, que aí fica muito pautado no que ele vai apresentar como política econômica. E por que isso começa principalmente ali no governo Dilma II, né? Que é onde a gente analisou, que a gente tem acompanhado desde o momento, por causa do Joaquim Levy. Então, quando a Dilma coloca o Joaquim Levy como ministro da Economia, há um primeiro movimento de paz, né, dessa cobertura. A cobertura aceita ele, acredita nele e dá a ele a oportunidade, enquanto eles criticam o governo Dilma II, com Lava Jato, com todas as críticas que a gente tem. Então, a gente tem esse movimento.
a gente chega ao governo Lula, né, tudo isso aconteceu também com Henrique Meirelles e Michel Temer, Paulo Guedes e Bolsonaro, e agora com Lula e Haddad. Só que com Lula e Haddad houve uma pequena mudança. No início, o Haddad tinha a mesma cobertura negativa que o Lula e que o governo Lula. Então, a cobertura inicialmente do governo foi muito crítica ao governo. O governo foi apresentado como um governo incapaz, um governo que não fazia nada. Lula, até hoje, ainda é apresentado como um presidente, um governante atrasado, um governante que está preso aos seus feitos nos seus últimos 2 mandatos, que está preso a apoios a países da América Latina que são considerados autoritários. E o Foro de São Paulo, né, que é o tema que hoje está, né, presente por causa da reunião, então ele é associado a todos esses fatores. Então a gente tem uma cobertura que prende o nosso presidente hoje a esses temas, a um presidente incapaz e que não conseguiria produzir um governo efetivo, e um ministro da Economia que inicialmente foi apresentado da mesma forma, como alguém que não deveria estar ali no cargo. O que começa a mudar muito nessa cobertura, e esses 6 meses são muito característicos disso, é a cobertura do Haddad e a posição do Haddad favorável ao arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal e os posicionamentos de política econômica do Haddad são elogiados pela grande mídia por estarem muito próximos do que eles acreditam que seria o melhor ali naquele momento. Então, a gente tem uma cobertura que ela se transformou ao longo desses 6 meses apenas, e assim, prioritariamente para o Fernando Haddad. Se você me perguntar, cobertura do governo, a cobertura do governo continua negativa, ela continua extremamente crítica ao governo. Ao Lula, continua extremamente negativa. Ao Haddad mudou. O Haddad tem uma cobertura positiva hoje, uma cobertura muito mais... Professor, desculpa interromper, porque chegou uma pergunta aqui da Tatiana Nascimento, que está nos assistindo, ela pergunta, então o Haddad está agradando mais o mercado do que o Paulo Guedes, é isso? Mais que o Paulo Guedes, talvez seja difícil, né? Acho que o Paulo Guedes é um caso muito atípico, né? Até porque pelo que foi o desgoverno Bolsonaro. O que a gente viu, né, já que aproveitamos essa pergunta, por que nós vemos no Mancha Atômica durante os 4 anos de governo Bolsonaro, foi um Paulo Guedes muito blindado, durante muito tempo blindado. Assim. Poucos momentos a gente viu críticas muito fortes a ele. Um breve momento foi durante a possibilidade de auxílio fiscal, de auxílio emergencial que ele não defendia, que ele não apoiava, e um breve momento depois, quando ele foi considerado liberal demais. Então, existem poucos momentos. Então, assim, não. O Haddad, foi menos protegido que o Paulo Guedes. Uma pessoa que talvez fosse próxima ao Paulo Guedes, para a gente aproveitar essa comparação da Tatiana, seria o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto ainda é bem protegido pela cobertura midiática, apesar de que, nas últimas semanas, isso está mudando. Professor, em relação à campanha eleitoral, né, nós temos uma narrativa da grande mídia, a gente sabe que os grandes conglomerados de mídia no Brasil, eles têm uma narrativa, eles criam uma narrativa que não somente se limita a narrar os fatos, né, que acontecem, mas também tem uma perspectiva a posteriori, digamos assim. Né? E dessa vez me parece que a grande mídia, eu queria que o senhor falasse sobre isso, ela aposta muito na próxima eleição e em ter o controle desse processo, no sentido de manter esse espírito de frente ampla, de não deixar, digamos assim, uma candidatura que derive à esquerda, seja do próprio Lula a reeleição, que fuja a esse controle. Nesse sentido, você acha que a construção da figura do Haddad, assim como, né, aí eu te pergunto também, a construção que vem sendo feita do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já aponta nessa direção? E aí, completando a pergunta, na outra face dessa moeda, um abandono progressivo da figura do Bolsonaro, mesmo como sendo uma figura crítica e que apanha muito da imprensa? Então, Maurício, eu acho que a gente tem assim, alguns movimentos, né? Para mim, o Bolsonaro ele foi abandonado muito, assim, ele já não... A escolha difícil que ocorreu pelo Bolsonaro e não pelo Haddad, lá atrás, né, em 2018, ela já meio que se desistiu em 2019. Em 2019, eles já abandonaram esse barco do Bolsonaro e começaram a pensar o que eles iriam fazer, porque tudo que eles acreditavam apenas ali no Paulo Guedes. A partir daí, a gente tem uma mudança para 2026, que é muito difícil. Assim, está muito perceptível que a mídia está procurando um candidato.
né? A gente já viu isso algumas vezes, a gente viu isso ano passado também em vários momentos, né? E que, no momento, eles não acham ninguém do tamanho do Lula. A minha percepção é para competir com o Lula. A minha percepção é que há uma tentativa, houve uma tentativa da Simone Tebet como ministra, que ainda há, né? Porque ela é uma ministra que tem um espaço que o escalão, apesar do ministério dela ser importante, não é um ministério que já teve tanto espaço quanto tem hoje. Então, é uma ministra que tem algum espaço interessante dentro da grande mídia. Então, ela tem uma possibilidade. O Tarcísio, dado o que aconteceu hoje, né? Hoje é 6 de julho, o que aconteceu no PL, né? Os burburinhos, ele começa a se colocar como uma possibilidade de direita, porque ele começa a se afastar dessa extrema-direita e acena essa direita que a mídia entende, a grande mídia entende como algo mais interessante dentro do que eles entendem como ideologia, mas o Haddad parece uma alternativa que seria uma ideia de, vamos dizer, um golpe por dentro, né? Seria o candidato, como ele é um candidato natural do Lula hoje, né? Hoje eu sempre falo isso, né? Eu não costumo apostar na reeleição do Lula pela idade. Não descarto, inclusive pelas últimas falas dele, eu perco mais essa opinião e começo a acreditar mais na possibilidade de reeleição do Lula. Mas, num caso de não reeleição, o candidato natural hoje do PT é o Haddad. E os acenos que o Haddad faz hoje são acenos que agradam a grande mídia. Então, acho que a ideia deles é: vamos demonstrar que nós temos uma boa intenção com o Haddad sendo candidato, para que não seja o Lula. Então, uma tentativa de demonstrar um aceno a alguém que para ele seria menos pior. Alguém que não seria tão complicado quanto o Lula, porque eles sabem que o Lula eles não tem esse controle. E principalmente o Lula não tem a agenda que eles têm, que o Haddad está demonstrando ter para eles. Agora, professor, a gente está recebendo algumas mensagens, inclusive o senhor citou aí o caso do Tarcísio. Para quem está assistindo e não acompanhou, o Tarcísio de Freitas ontem esteve com o Haddad, ele estava um tanto quanto reticente em relação à reforma tributária. Essa reforma tributária, ou essa primeira fase da reforma tributária, que a gente vai saber daqui a pouco se será a primeira fase ou será a fase única, que é basicamente simplificar o sistema, juntar ICMS e ISS no IVA, aí você teria um IVA nacional e um IVA estadual. Ele, depois dessa reunião com o Haddad, disse que está 95% de acordo com a reforma, e hoje ele teve um evento lá no PL do partido, embora ele não seja integrante do PL, ele é do Republicanos, e foi vaiado, ao falar disso, foi vaiado. Ele disse que a direita não pode ficar contra a reforma tributária, foi vaiado, foi interrompido pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, aliás, que disse lá que não concorda com a reforma tributária, porque ela tem mais de 100 páginas, não dá para ler. Esse foi o grande argumento que o Bolsonaro deu hoje, o que mostra muito bem na mente dele. Mas aí eu vou ler alguns comentários aqui. A Valéria Bordim. Valéria, tudo bem? Tem um tempo que eu não te vejo por aqui. Então, o Tarcísio foi trocar ideia com o Inominável sobre a reforma tributária? Sim. O Sala 3. Bolsonarismo batendo no Tarcísio. Que delícia. Aí o Carlos Almeida tem uma pergunta aqui que eu queria encaminhar, professor. Sem Bolsonaro, como fica a briga do direito? O senhor já falou um pouco disso. Centrão e extremistas vão brigar pelas sobras do bolsonarismo. Aí eu entro, professor, complementando a pergunta do Carlos Almeida, o que é essa reação, essa recepção, assim, até com certa frieza, ou pelo menos com resignação da base bolsonarista, do fato de ele ter se tornado inelegível por 8 anos? O que isso significa? Isso significa, por exemplo, que o Bolsonaro, a gente pode compreender que o Bolsonaro, aí pensando nas redes sociais, pensando nessa organização das forças de direita, de extrema-direita, ele será um cabo eleitoral menos forte do que se imagina? Ele pode ser, na verdade, o fato de ele ter se tornado inelegível marca, vamos dizer assim, um declínio dele final, ou ele vai estar no jogo ainda? Sérgio, essa é uma pergunta bem complicada, né? Porque a gente tem que pensar em muitos aspectos. É importante que quem esteja ouvindo a gente saiba disso, né? A gente está fazendo aqui um prognóstico lá para frente. Então, o que a gente vai falar aqui, provavelmente a gente vai errar em 2026. E eu não tenho perspectiva de acertar nisso, mas vamos lá.
O que eu acho hoje? Acho que a inelegibilidade do Bolsonaro foi um movimento que foi muito duro para o bolsonarismo e para o Bolsonaro, porque veio um momento de possibilidades para ele, né? A derrota foi um choque, a derrota do golpe no dia 8 de janeiro foi um segundo choque, mas a contraofensiva do STF e a inelegibilidade do Bolsonaro trouxeram alguns problemas para ele, né? Por quê? E eu acho que esse é o ponto principal. Vamos olhar para os Estados Unidos hoje, rapidamente. O que está no horizonte dos Estados Unidos? A reeleição do Biden. A reeleição do Biden tem, no Partido Republicano, o que dentro do horizonte? A possibilidade do Donald Trump tentar novamente a candidatura e ser o candidato republicano. E até pode vencer o Joe Biden lá na frente de novo. Se acontece uma vitória do Trump lá, o que aconteceria com o Bolsonaro aqui? Vai ficar-se essa pergunta durante muito tempo aqui. Ele vai ficar pensando sobre essa possibilidade. Ele poderia ganhar, até porque ele fez um movimento e quase, e poderia até, talvez se tivesse mais tempo de campanha, poderia ter superado o Lula. A gente não tem como saber. Então, o Bolsonaro vai perder um momento muito bom para ele, né? E vai ficar 8 anos inelegível e vai se enfraquecer. É natural que aconteça isso do Jair Bolsonaro, né? E aí a gente não está falando dos filhos, porque os filhos podem aproveitar esse espaço. O Jair Bolsonaro, enquanto candidato, se enfraquecer. Por quê? Como político, talvez não tanto, porque ele pode trabalhar fora, né? Mas como candidato majoritário, ele vai se enfraquecer. Por quê? Porque ele já, por exemplo, já não pode ser do PL. Ele está inelegível, ele não pode ganhar o salário, não pode estar dentro do PL, não vai poder participar de campanha. Ele é uma pessoa que não pode estar presente na campanha. Então, isso já prejudica ele. Ele pode ajudar, pode fazer todos os processos de negociação, mas não pode estar presente como figura, como imagem. Apesar que a gente sabe que para o bolsonarismo isso não significa nada. Ele vai continuar fazendo campanha. Mas traz também um ponto importante que diz respeito ao discurso dele. Um dos discursos que ele mais prega, junto principalmente crítica ao Lula e alguns outros candidatos, está associado a ele seguir as regras, a ele ser uma pessoa do bem, a não ser uma pessoa, né, por exemplo, que já foi condenada. E a inelegibilidade dele o torna um condenado. Ele está numa posição extremamente delicada para ele, porque você aceitar o cabo eleitoral Bolsonaro hoje, apesar de todo o capital político que ele tem, é você também aceitar que você está aceitando o apoio de alguém que foi condenado no STF, que pode trazer principalmente problemas com a justiça, né? A justiça eleitoral pode ir atrás de você, e ainda vai trazer alguém que, se você tiver um candidato que souber usar, vai mostrar para os candidatos, para os conservadores que poderiam te apoiar pelo apoio do Bolsonaro, que você está tendo apoio de alguém que não deveria estar te apoiando. Então, o Bolsonaro hoje está numa posição muito delicada como apoio oficial para as outras pessoas. A extrema-direita tem consciência disso, né? Tanto que ela começa a se movimentar. As discussões sobre a Michelle, por exemplo, ser uma candidata, é um pouco isso. É você tentar encontrar uma pessoa que possa capitalizar. E a Michelle, por ser esposa do Bolsonaro, ela capitalizaria fácil essa questão. A gente não sabe se ela teria habilidade. Mas o Centrão hoje não tem, no momento, ele não tem interesse em pensar um candidato da presidência da República. Ele está preocupado hoje em resolver os seus problemas na nova articulação que o Lula tem colocado dentro do Legislativo, né? Por quê? Porque com Arthur Lira no futuro saindo da Câmara, vai começar uma briga para quem vai substituí-lo e os movimentos do presidencialismo de coalizão vão acontecer. Então, o Centrão está muito preocupado com esse movimento. Inclusive, o aceno de hoje, né, da Daniela Carneiro, falando que está entregando o cargo para o Lula, de certa forma, aceitando, mas esperando um resultado, e o União Brasil acenando que não quer um ministério que não seja de portas fechadas, né, ou seja, que ele tenha direito aos cargos abaixo do ministério, são um aceno de que o Centrão não está resolvido. O Centrão não resolveu o que ele quer. Então, isso é um outro ponto. E a direita, que não está tanto no Centrão, figuras da direita como o Tarcísio, vem uma grande oportunidade aqui. Porque o Tarcísio ele vê uma oportunidade de tentar aproximar um pouco da direita constitucional, ou da direita que é não radical,
que é mais moderada, e se aproximar e ter a possibilidade de acenos à extrema-direita por ter vindo de lá. Então, ele tenta se posicionar no momento. Agora, está tudo muito nebuloso, porque eles realmente eles perderam a figura mais importante hoje deles. E eles não têm um segundo lugar num bom local. Se a gente pensar, por exemplo, no último resultado eleitoral, as duas figuras que seriam essas figuras são a Simone Tebet, na direita ali, que está no governo, então ela não pode ser essa figura no momento, e o Tarcísio, aliás, são três figuras. O Tarcísio, que tem tentado, dentro dos republicanos, né, ele é uma figura frágil, ele não é uma figura tão forte ainda, é uma primeira tentativa como governador, e o Zema. O Zema talvez fosse a figura mais importante, só que o Zema não aparece como alguém que está acenando, porque ele está dentro do Partido Novo, que é um partido muito mais difícil de se criar esses vínculos e de criar movimentações. Tanto que assim que ele foi reeleito, tiveram discussões sobre a possibilidade dele mudar de partido para o futuro. Então, ainda não tem nada muito claro dentro desse xadrez eleitoral. Professor, eu queria que o senhor falasse sobre assim, os pontos de abordagem crítica hoje da grande mídia em relação ao governo e ao PT, ao Lula, de modo geral, porque isso sempre existiu, né? A gente tinha, antes mesmo da eleição do Lula, o discurso, primeiro lá atrás, que o Lula era burro, analfabeto, depois que ele se elegeu, de que ele não teria capacidade de governar, e mais tarde, por questão do mensalão, né? A partir do mensalão, já colando a imagem do Lula, a questão da corrupção, sempre houve um flanco de ataque, digamos assim, ao Lula, né? Qual é esse flanco hoje que a grande mídia explora no Lula 3.0? E aí, particularmente, eu queria que você falasse um pouco sobre como a mídia explora a figura da primeira-dama, da Janja, né? Eu particularmente percebo, assim, nas entrelinhas de algumas matérias, tipo, afirmações do tipo, o Lula não tem almoçado com deputados porque ele tem que almoçar com a Janja todo dia. Quer dizer, uma coisa com a carga claramente pejorativa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse tipo de abordagem como está atualmente na grande mídia. Beleza, vamos lá. Eu acho, Maurício, uma boa pergunta isso. O que eu vejo? O que a gente percebe no machetômetro, né? A gente tem acompanhado o governo nesses primeiros 6 meses e a gente tem analisado que a grande mídia tem tratado muito o Lula como esse atrasado. Tudo isso que você trouxe, isso voltou. Quase nada saiu. Acho que assim, a única coisa que a gente não tem visto são algumas questões muito pesadas, antigas, como, por exemplo, a questão do álcool, ele bebe muito, isso não existe. Agora, atrasado, existe. Aproximação com Maduro, por exemplo, né? Agora, das últimas semanas, existe. Como alguém que governa olhando para o passado, só olhando para os seus governos passados, isso existe. Hoje, o governo Lula, né, o Lula principalmente, ele é taxado como alguém que não é capaz de governar. Ele é alguém taxado como alguém que não está preparado, não está apto, não está conseguindo, não consegue articular. Naquele breve momento que nós tivemos, que houve um governo que teve muitas dificuldades de articulação, que o Lula estava viajando bastante, estava com dificuldade de articulação, a gente viu uma cobertura que criticava o Lula, falando que o Lula não era capaz de articular com o legislativo, que ele tentava impor uma articulação e uma forma de governar de 20 anos atrás num governo novo, e que ele não era capaz de fazer a leitura política. E hoje a gente vê algo totalmente diferente. Hoje a gente vê um Lula que é capaz de ler a política, né? Hoje eles estão se contradizendo um pouco nesse discurso, porque eles estão vendo que as questões estão presentes aí, que ele realmente respondeu a tudo. Então, existe muito essa discussão de o Lula não é capaz de responder, o Lula não é capaz de articular, o Lula só quer governar para os seus, né? Um exemplo, por exemplo, em junho, a escolha do ministro Zanin, né, do futuro ministro Zanin para o STF, foi cercada de críticas pela escolha de ser um advogado do Lula, ter relações pessoais com o Lula. A crítica era essa, não era quanto ao se ele era qualificado ou não, se ele não era qualificado, né? Até inclusive acho que a resposta do ministro Alexandre de Moraes é muito simples quanto a isso. Ele é qualificado porque ele tem as qualificações que precisam para o cargo, e acabou. E aí começam as críticas, os ataques pessoais ao Lula e ao Zanin. E isso que é o ponto deles, nesse aspecto. E a Janja entra nesse mesmo movimento. A primeira-dama, ela inicialmente foi, né, até no início, assim da eleição, assim que a eleição terminou, e um pouquinho após a eleição, ali, logo após o 8 de janeiro, a Janja tinha um espaço muito interessante na mídia, que era um espaço diferente.
que eu nunca, pelo menos, né, nos meus anos de trabalho de cobertura, tinha visto, né? E a hora que a gente teve, por exemplo, uma figura como a Marcela Temer, que tinha essa possibilidade de ter aberto esse flanco, que não era tão criticada, e a gente não viu, que foi uma abertura das portas do Planalto. Então, ela abriu a relação pessoal dela com Lula, né? Conversou, assim, após a eleição, conversou sobre quem ela era, o que ela queria fazer, e depois do 8 de janeiro, ela mostrou o que é a destruição. Então, a Janja tinha uma relação ali com a mídia, inicialmente, que era quase fosse uma relação, um contatinho direto com Lula, né? Parecia um pouquinho que poderia ter sido isso. Mas, em algum momento, isso se perdeu, e hoje a cobertura da mídia não é tão boa para a Janja quanto já foi. Por quê? Há duas críticas muito fortes à Janja dentro da cobertura, né? A primeira é o fato dela estar atuando politicamente enquanto ela está apenas casada com o presidente da República. Então, há uma crítica a ela atuar, ela usar o seu momento, o seu espaço, para atuar politicamente a favor das suas pautas. Então, há uma crítica nisso, e até se utiliza muito de burburinhos, né? Utiliza muito dentro da grande mídia de burburinhos que haveriam dentro do PT, incomodados com a Janja, que a Janja estaria pressionando o Lula para tomar decisões a seu favor. Isso é muito apresentado como algo ruim, como se ela estivesse se aproveitando do cargo. E o segundo aspecto seria a falta de qualificação para fazer essas ações, né? Então, seria o fato da Janja não estar qualificada, não ter sido eleita, não estar presente, não deveria estar fazendo aquilo ali, deveria estar utilizando e apresentando dentro do governo ali e fazendo um pouquinho em alguns momentos, um movimento de quase comunicação oficial do governo. Então, a gente teve um problema na questão da Shopee, né? Aquela questão de taxação de produtos exteriores. Aí houve um burburinho, ela respondeu um tweet e a questão virou governamental. No dia seguinte, a questão já era governamental. Então, isso também gera um incômodo da mídia. A mídia se incomoda como a Janja acaba definindo pautas que ela não deveria definir, né? A Janja acaba tendo esse poder e esse papel dentro de um governo, e ela, teoricamente, não teria sido eleita, na visão da mídia, para isso. Bem, antes de a gente prosseguir aqui, eu só queria que a gente assistisse um vídeo, professor, porque o Lula, a gente estava falando de Lula e Bolsonaro, e o Lula, nessa conferência de saúde, voltou a falar sobre o que acontece quando você se desliga da política, se desenvolve uma postura antipolítica. Vamos assistir, o Cacá vai mostrar para a gente aí. Vocês não tinham um cidadão que era presidente outro dia que mentia 11 vezes por dia? Mentia, destilava ódio, mentira todo dia, ofensa todo dia, não gostava de mulher, não gostava de trabalhador, não gostava de negro, não gostava de índio, não gostava da floresta amazônica, não gostava de ninguém. Era ele e o pessoal dele. E, sobretudo, vocês jovens, pelo amor de Deus, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Não gosta de política, porque política é tudo ladrão, política é tudo corrupto, eu não gosto de político. Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. É isso que dá. É isso que dá. Corrigiu aqui, essa declaração não foi na conferência de saúde, foi na retomada das obras da UNILA, a Universidade Latino-Americana, que na verdade lançada também pelo Lula, que depois acabou sendo paralisada pelo Temer, pelo Bolsonaro, que gostariam de fechar essa universidade e tantas outras, mas agora vai retomar ali, porque tinha um problema de obras, então foi nessa retomada das obras da UNILA que o Lula fez essa declaração. Agora, professor, minha pergunta agora é a seguinte, quer dizer, nesses 6 meses, pensando do ponto de vista da opinião pública, da cobertura e também das redes sociais, qual que eu acho que foi o pior momento do Lula? 6 meses. Eu acho que o pior momento do Lula é bem complicado, né? Eu acho que tem um momento muito chave nessa cobertura do Lula. Acho que foi o momento mais infeliz dele, foi na semana passada, a fala sobre relativização da democracia, né? A democracia relativa. Eu acho que a fala não pegou bem, porque
houve um erro, né? Para mim, isso é muito claro, né? Muito explícito, que houve um erro de comunicação ali que não pode acontecer num governo. O Lula não pode falar o que ele falou. Quem analisa entende o que ele queria trazer de discussão, qual era o objetivo, mas está errado nisso. Isso foi muito fácil de capturar, né? E por que eu falo isso, fácil de capturar? Porque a gente, né, o Metrômetro tem o de olho na imprensa, que a gente faz uma análise exatamente da semana. E esse fato aconteceu numa quinta-feira. Esse fato dominou a cobertura, né, no nosso relatório, com apenas um dia de análise. Então, com um dia, ele capturou as atenções da mídia totalmente, mais do que temas que vieram a semana toda. E aí, então, eu sinto que esse foi o momento mais complicado ali nessa primeira fase do Lula, que foi uma fala extremamente infeliz. E aí a gente pode pensar, mas tiveram outros momentos. Ele teve uma crise com o Arthur Lira, teve problemas com o Centrão, ele teve o momento até do 8 de janeiro, que foi um momento difícil, né, em algum momento, em alguma perspectiva, mas o Lula saiu bem, e eu acho que a cobertura não foi tão ruim. A cobertura, eles tentaram sempre destruir o Lula em alguns momentos, né? Se a gente vê, por exemplo, as crises dele com o Roberto Campos Neto, toda vez tem uma crise, uma crítica importante. Mas eu acho que esse momento agora foi o momento mais difícil na cobertura da mídia. Esse primeiro momento que ele foi infeliz. Se a gente pensar no governo, eu já diria que não. Acho que foi o momento quando ele entrou em choque com o Arthur Lira. A crise dele com o Arthur Lira ali, de um pouco de um cabo de guerra, foi um momento delicado. Mas hoje, eu acho que na mídia, essa cobertura por quê? Porque ela remonta aos preconceitos que que a grande mídia tem, esses conglomerados de mídia têm, do PT, do Lula e dos governos Lula. Então, eles remontam ao chavismo, ao bolivarianismo, críticas à esquerda latino-americana com aspectos pejorativos. Então, isso fortalece muito essa narrativa crítica ao PT e ao Lula, que não favorece em nada o elogio, o governo Lula. Então, eu acho que esse foi o momento mais complicado dele, nesse momento que ele realmente perdeu um pouco o controle, o rumo da discussão. Professor, uma questão mais teórica. A gente sabe que recentemente, né, nos últimos anos, a relação da imprensa, né, dos repórteres, dos jornalistas com as fontes, seja no mundo político, seja com jogador de futebol, seja com artista, ela vem passando por uma revolução, ela vem se transformando, por conta das redes sociais e tudo mais. Eu de jeito nenhum vou revelar a minha idade do Sérgio Lírio aqui, mas a gente está num tempo em que às vezes o deputado sabia que estava fazendo uma matéria sobre algum assunto e falava, pô, bota a declaração minha aí, não sai no jornal há não sei quanto tempo. Hoje isso mudou. Tem uma relação direta dos parlamentares, sobretudo, e mesmo dos governos, né? E dos governantes com os eleitores por conta das redes sociais. Aí eu te pergunto, qual o poder hoje, né, comparando com outros tempos da história brasileira, que tem essa grande mídia em relação a pautar e determinar o que acontece na política brasileira hoje, ou isso extrapolou com um ponto de não controle desses conglomerados hoje sobre o que passa no grande público por conta das redes sociais? Uma boa pergunta essa, Maurício. Então, eu acredito que a gente tem hoje um momento muito diferente do que a gente... Né? E o Lula tem percebido isso aos poucos, né? Do que aconteceu do governo do Lula 1 e Lula 2 para o Lula 3.0, né? A gente teve uma mudança na questão da mídia e das redes sociais muito grande nesses últimos anos. O que a gente vê hoje? Qual é o poder da grande mídia? Antes, a grande mídia tinha um poder muito forte de criticar e pautar, de certa forma, os argumentos e as discussões que a gente via no dia a dia, né? Então, a gente não tinha tanto a internet não era tão forte. Então, a gente via que os jornais tinham muita força para pressionar o governo e para criticá-lo. Então, a gente tinha esse poder. Né? Se a gente pensar no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, realmente a gente tem uma força dos jornais para impelir e para garantir as suas discussões, os seus debates. Então, havia um fortalecimento dessa grande mídia. Debates e principalmente trabalhos acadêmicos que comentam, como era, por exemplo, no Congresso Nacional, falavam como revistas e jornais eram muito importantes para garantir como um parlamentar ia votar, por exemplo. Se um parlamentar se importava com a mídia, um ministro, com certeza, se importava muito mais, porque o ministro poderia cair a qualquer momento. Então, isso era uma questão muito importante.
Hoje, a gente tem uma mudança, né? A internet transformou toda essa questão comunicacional e trouxe uma velocidade muito grande à troca de informações. Só que agora a gente tem uma questão, né, que eu não vou entrar sobre confiabilidade de informações, mas a internet traz agilidade nessa discussão. Então, o que a grande mídia hoje pode fazer? O que ela faz? Ela acaba sendo, ela não consegue às vezes pautar. Muitas vezes ela não consegue pautar, mas ela consegue repercutir as pautas. Então, ela consegue às vezes dar maior visibilidade às pautas que lhes interessam. Então, novamente o exemplo do caso da taxação de produtos estrangeiros, né, importados dos países da China, principalmente, né, que era o caso. Quando aconteceu esse caso, o caso da Janja, a Janja entrou em contato com um perfil que não era um perfil de mídia, né, um perfil de mídia grande, de grande mídia, conversou com esse perfil, falou que ele ia falar com a Haddad. Isso repercutiu em matérias de jornal de mídia tradicional. Então, a mídia tradicional acaba capturando essas divulgações e essas questões. Um outro exemplo, normalmente os jornais acabam não conseguindo, dependendo das discussões, guardar os furos jornalísticos para a edição do jornal do dia seguinte. Você acaba tendo que divulgar já no seu perfil de Instagram ou de Twitter, né, de plataformas digitais. Por quê? Porque isso pode acabar vazando. E o vazamento é muito mais delicado. Então, a gente acabou tendo uma personificação também desses aspectos. Se a gente pensar, por exemplo, hoje, se você pensar nos vazamentos, nos últimos grandes vazamentos que a gente teve, informações e tudo mais, elas saem muito mais pelo perfil do repórter do que pelo perfil do jornal. O repórter tem tido um papel muito mais importante nisso, porque acaba sendo quem tem que divulgar mesmo a sua informação. Então, a gente teve uma mudança aí. E a mídia teve que assumir esse papel. É um papel de divulgação e muito menos um papel de ser, né? Essa grande mídia tem um papel muito menos de ser aquela que acusa, aquela que denuncia, e acaba sendo a pessoa que tem que coletar essas informações de uma forma diferente. Então, ela acaba não tendo esse poder de pautar tudo. Ela acaba sendo apenas mais um movimento dentro dessa roda de pautas e também de forças que vão, né, movimentar e tentar influenciar no governo. E acaba sendo a decisão do governo se ele vai ou não assimilar aquela decisão. Vai depender um pouco de como ele imagina a opinião pública. Mas, já aproveitando para finalizar aqui, nisso, normalmente você não leva tanto em consideração, a menos que você entenda que vai te prejudicar eleitoralmente, né? Por exemplo, o caso da Shopee. Por que se voltou atrás? Porque se viu uma possibilidade muito grande de prejuízo eleitoral. Então, por isso que você volta atrás. Você não voltou atrás porque saiu na Globo, saiu no Estadão. Não, você voltou atrás porque você viu que isso podia te prejudicar, porque atingia um grupo que você achava interessante. Agora, professor, saiu uma pesquisa recente aí do Datafolha, dizendo que 52% da população brasileira acha que o Brasil corre o risco de virar um país comunista. Levanta essa questão aqui, porque esse é um dos temas caros, assim, vamos dizer assim, ao universo bolsonarista, do terraplanismo e tal. Agora, aparentemente, isso encontrou um solo fértil no Brasil. Eu queria entender se o senhor tem uma interpretação de por que tantos brasileiros, mais da metade dos brasileiros, acreditam que o país corre algum risco de virar um país comunista, e como é que isso, de certa forma, pode ter sido construído, e qual é o papel da mídia e das redes sociais nessa construção? Então, Sérgio, isso é uma boa questão, né? Porque isso acaba trazendo um pouco de história e cobertura midiática ao longo do tempo. Vamos lá. Para a gente entender o medo, né, o mal do comunismo, né, esse fantasma do comunismo que tem muito no Brasil. O que a gente viu desde o governo, aí vamos voltar de novo lá, Lulão, sempre se disse, né, e se a gente pensar antes, se pensar nas campanhas eleitorais de 88, pensando lá atrás, desde o Lula contra Collor também, vamos pensar em tudo, todas essas campanhas do Lula, né, desde lá atrás até agora. O que a gente via lá atrás? Tinha-se o quê? O medo do comunismo, o Lula vai implantar o comunismo, o Lula está se aproximando ao Foro de São Paulo, que são os líderes comunistas da América Latina.
ele vai, um exemplo aqui, né, hoje, isso, por exemplo, é uma crítica muito grande ao Guilherme Boulos, né? Ele vai roubar a sua casa, ele vai pegar todos os seus bens e vai doar para as pessoas. Então você começa a ter essas narrativas que eu estou dizendo são narrativas que estão presentes desde o fim da ditadura, né? E estão sempre assimiladas à esquerda. A ditadura no Brasil, né? A ditadura militar no Brasil trouxe o quê? O medo do comunismo, o mal do comunismo. Nós viemos para garantir que não vai ter comunismo no Brasil. Se criou uma geração com medo de um comunismo e um movimento sempre anticomunista aí, que se manteve depois de uma forma um pouco diferente. E aí não era mais o militar que iria te defender, era o caçador de Marajás, era o Fernando Henrique com as suas reformas. Então você tinha ali os políticos que garantiriam contra-comunismo. Esse movimento, e o comunismo era a esquerda. A esquerda sempre era o movimento do comunismo. E a mídia alimentou isso, muito. A mídia alimentou muito essa crítica de que o governo Lula era um governo que traria o comunismo para o Brasil, que fortaleceria o socialismo, que prejudicaria, né, o capitalismo brasileiro, né, e as políticas, principalmente liberais. Se a gente pensar em políticas como Bolsa Família, como o próprio PAC, como Minha Casa Minha Vida, todos esses processos de apoio à família brasileira, políticas de apoio, né, as políticas foram, no início, elas foram muito criticadas por serem políticas consideradas socialistas, porque elas estavam dando o peixe e não ensinando a pescar. Você tinha esse movimento crítico a isso. E a sociedade brasileira, de certa forma, se aproximou a isso. Se apegou nesses anos todos a assimilar o Lula e o PT, principalmente, a um comunismo, a um socialismo e, principalmente, a movimentos autoritários da esquerda, né? Então, a Venezuela é o grande ponto aqui. O Bolsonaro tenta encaixar hoje a Nicarágua, né, principalmente pelas questões religiosas próximas à Nicarágua, que afetam a Nicarágua, mas hoje o grande inimigo é a Venezuela, né? A Venezuela é o grande inimigo comunista, socialista, até porque a Cuba perdeu um pouco dessa força nos últimos anos. E a mídia se alimentou e se aproveitou muito disso durante muito tempo para manter e bater as críticas contra o governo Lula e os governos do PT. Então, a mídia ela é uma das principais responsáveis por esse movimento. E hoje nas redes sociais, o que acontece? Com o terraplanismo e todas essas teorias da conspiração que já existem e se tornam cada vez mais difundidas na rede, você não tem nas redes uma necessidade de convencer alguém com fatos e provas, né? A gente tem hoje um movimento, que é um movimento muito complicado, né, de estudo que a gente tem, que diz respeito a como que na internet você não tem mais, as pessoas não buscam necessariamente informação para se informar e aprender. As pessoas às vezes buscam informação para garantir o seu argumento. Então eu não estou procurando uma informação aqui para aprender com o Sérgio sobre um ponto que ele vai por exemplo, sobre como os abajures, olhando para trás do cenário do Sérgio, são importantes para a minha vida. Eu vou querer, na verdade, ouvir o Maurício falando sobre como ter uma luz em cima da minha um spot de luz em cima da minha cabeça é muito melhor. Então eu não quero saber sobre o que é certo, o que é ciência, o que é sobre as informações, aprender mais e melhor, né? Eu só quero fortalecer o meu argumento. E a gente acaba tendo isso dentro das redes sociais e acabam fortalecendo isso. As pessoas se você perguntar para as pessoas se elas têm alguma convicção, alguma prova, né, na verdade, de que a gente tem que o comunismo vai ser implantado no Brasil, se ela fala, me mostra uma prova, me demonstra alguma coisa, me demonstra um fato, um ato do governo, um ato do Lula, alguma coisa nesse aspecto, que fortaleça esse argumento, as pessoas vão falar que não, mas que elas têm convicção. As pessoas têm convicção que isso vai acontecer, mas elas não têm provas. Por quê? Porque hoje é muito mais isso. É você ter provas, você não ter provas, você acreditar nisso. Você não precisa mais dessa questão de provas. Você perdeu esse aspecto. A gente perdeu um pouco essa conexão e essa importância das provas. E hoje a gente só precisa ter crenças e ter pessoas que acreditem com a gente. Isso é o mais importante, porque aí você acaba criando um núcleo que acredita com você
e que fortalece seu argumento. Se a gente for estudar esse argumento, é um argumento falho, é um argumento vazio, às vezes é é até um argumento tautológico, ele volta a si mesmo, mas é um argumento que é suficiente para aquelas pessoas. Por quê? Porque elas não querem elas não querem saber a verdade, elas querem estar certas. E esse é o ponto principal para elas, estarem certas dentro do que elas acreditam. Professor, a gente sabe que o trabalho dos estudos do manchetômetro se debruçam basicamente sobre a mídia brasileira, né, nacional, mas eu queria te perguntar sobre como está sendo visto e narrado, né, esse início de governo Lula na mídia estrangeira, né? Você tem essa relação com Portugal. A gente sabe que durante o governo Bolsonaro, né, a narrativa feita pelos grandes jornais na Europa, sobretudo, mesmo os que não eram de esquerda, mesmo os jornais mais liberais ou de centro, era uma narrativa muito específica sobre o governo Bolsonaro e sobre a condição do Lula estar preso, etc. Diferente do que saía na grande mídia aqui. Aí eu te pergunto, como é que está nesses primeiros meses, nesse primeiro semestre do governo Lula, a visão passada, né, em Portugal, mas na Europa, de modo geral, em relação ao governo? Essa é uma boa pergunta, Maurício. Como é que a Europa tem respondido ao Lula, né? O Lula, no início, ele foi elogiado, trouxe uma perspectiva positiva, né? Se elogiou a eleição do Lula, se fortaleceu a eleição do Lula, é importante a gente destacar, né? Os jornais, assim como os líderes em todo o mundo, fortaleceram a confirmação do Lula como presidente. Isso acabou fortalecendo e reduzindo o poder do Bolsonaro por uma tentativa de reclamarem e dar um golpe. E os jornais, principalmente os discursos do Lula, eles acenaram muito com as possibilidades do Lula trazer mudanças, principalmente na questão do meio ambiente. A questão ambiental foi algo muito elogiado naquele primeiro momento e como algo que o Lula poderia trazer muitos benefícios ao mundo, né? Principalmente os discursos do Lula foram muito pontuais e fortaleceram muito nesse sentido. Só que ao longo do tempo as coisas foram mudando um pouquinho de patamar. O Lula não ficou mais tão elogiado quanto antes, né? Por exemplo, o Lula já veio a Portugal algumas vezes nesse ano já, e nas vezes que o Lula veio, a gente teve alguns problemas, né? Tivemos alguns problemas em Portugal. Por exemplo, no caso do Dia dos Cravos, né? Da Revolução dos Cravos aqui em Portugal. Quando o Lula iria fazer, né? Houve uma possibilidade do Lula fazer um discurso na Assembleia da República, isso acabou não acontecendo, e houve uma movimentação muito grande da extrema-direita em Portugal para garantir uma movimentação e manifestações contra o Lula, né? Houve uma articulação para tentar fazer isso, acabou não acontecendo, né? A movimentação foi um fracasso, mas a narrativa que a imprensa cobriu aqui, em muitos jornais, foi uma movimentação como se tivessem muitas pessoas contrárias ao Lula, né? Que não quisessem o Lula dentro do parlamento, por exemplo, né? Que não quisessem o Lula dentro da Assembleia falando. A gente tem que lembrar, por exemplo, que Portugal ele é governado pelo Partido Socialista, que tem a maioria do Congresso, a maioria da Assembleia, ou seja, a maioria da Assembleia estava de acordo, de certa forma, com o que estava sendo feito. E a narrativa era quase como se a maioria da Assembleia fosse do partido de extrema-direita pequeno, né, que é menor bastante aqui, e que era uma crítica a eles. Na França, por exemplo, também, só para trazer uma outra comparação, né? O Lula, ele teve a mesma coisa, um elogio à questão do meio ambiente, houve uma discussão muito positiva sobre os seus posicionamentos, né, no primeiro momento, nas discussões muito grandes sobre economia e meio ambiente, mas nas últimas semanas também tivemos críticas ao Lula, principalmente associadas à possibilidade dele não ser o que ele estava querendo dizer, né? Ele falando que o Lula talvez não fosse o líder de esquerda que se espera, que ele não estava defendendo as pautas que ele falava que ele ia pautar. Então, aquele um pouco da articulação e do argumento que a gente ouviu na mídia brasileira, que o Lula talvez não estivesse defendendo o que ele falava que ele ia fazer. Então, seria uma ideia de um falso discurso do Lula, como se ele não estivesse fazendo o que ele estava colocando. Mas, e é importante destacar, que a cobertura do Lula não é tão negativa quanto a mídia brasileira coloca como se fosse, né? A mídia brasileira, eu acompanho, eles colocam como se o Lula estivesse sendo aqui massacrado e destruído dentro da cobertura jornalística estrangeira, mas não é isso. O Lula não é, muito de longe, ele não é nem um pouco criticado dentro dessa comparação. Tem críticas, questões pontuais, mas muito menos do que se fala aí. Comparação, nesse mesmo período, o Bolsonaro ele é muito mais criticado, muito mais, mesmo não sendo presidente mais, as críticas a ele são muito mais pesadas e muito mais fortes do que
o que o governo Lula vem sofrendo. Bem, professor, de qualquer forma, obviamente a posição do Lula em relação à guerra da Ucrânia, que para a gente é totalmente compreensível, para a Europa, que está no centro dessa discussão, é mais complicado que a Europa está muito envolvida nisso, ela perdeu também a sua capacidade de distanciamento, ficou no meio dos Estados Unidos e a Rússia, como os Estados Unidos é o grande, vamos dizer assim, o grande mal, o grande vilão para a América Latina, a Rússia é para a Europa. Então, é sempre uma questão muito delicada. Bem, eu queria agradecer muito o professor Eduardo Barbabella, que participou aqui desse programa. Professor, muito obrigado. A gente, obviamente, espera tê-lo aqui novamente no programa, em outros momentos. Queria agradecer quem está assistindo, lembrando algumas coisas. Quer dizer, o canal já está aí, passou dos 510 mil, 511, caminhando mais para aí. Cacá, são quantos mesmo? Agora vai checar que nem ele sabe. Cara, já estamos em 515 mil, mas lembrando, né, nossas pretensões, a gente quer dominar o mundo, conquistar todas as mentes do mundo para ver se o comunismo vai ser implantado de vez. Então, contamos com você. Assinem nossa área VIP, acompanhem nosso conteúdo exclusivo. Também, se puderem contribuir, assinar com revista, a gente é muito importante. A gente quer participar desse debate com mais frequência e lembrando que acompanhe aí também a programação do canal. Amanhã tem direto da redação, outros programas, tem umas entrevistas do Balcal. E, bem, queria agradecer muito que nos acompanhou até agora. Maurício, muito obrigado. E, professor, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Maurício. Obrigado também, Cacá, que está aí no backstage. Foi incrível, foi muito bom participar com vocês. E estamos sempre a postos e à disposição para conversarmos com vocês nesse bate-papo. É isso aí. Vamos lá, até mais.